Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho e acompanhar e divulgar o nosso canal nas diversas redes sociais que existem. Facebook, Instagram, Zap, enfim. E acompanhar bem, né? A gente dá informações bem detalhadas na agricultura, para o pessoal de loja, enfim, um monte de situações. O único custo é a inscrição e a visualização. E agradecer aos quase 33 mil já inscritos. Logo, logo a gente vai chegando. Quem sabe a gente consiga chegar até os 35 na metade do mês. Primeiro aqui, o que já aconteceu em termos de temperatura. A chuva a gente vai deixar mais para a semana que vem, porque são só 5 dias. Então, na temperatura dos últimos 10 dias, pega final de março, começo de abril. Tu vê que essa parte aqui do Brasil, a parte oeste da região norte e oeste da região norte, está de normal a mais frio. Toda essa parte aqui, que pega os países vizinhos, cordilheira abaixo da média, e essa grande área aqui do Brasil, acima da média nos últimos 10 dias. Daqui para baixo está abaixo da média. E na imagem satélite? Na imagem satélite a gente vê aqui bastante carregado aqui entre o Mato Grosso, Goiás, alguns pontinhos de Tocantins, Pará, pega aqui também a região do Maranhão, avançando aqui para o Acre, partes do Amazonas, Amapá e alguns pontinhos de Roraima. Não é toda a região, mas dá para ver que tem bastante atividade em termos de chuva e trovada pela região. Voltando aqui para o radar, aqui no radar a gente vê pouca chuva aqui na área de São Paulo. Alguma coisinha aqui em Presidente Prudente, aqui próximo entre Capão Bonito e Registro, e aqui no extremo sul de São Paulo. Alguma coisinha também aqui no sul de Minas e aqui no oeste do Rio de Janeiro. Aqui a gente vê em São José do Rio Preto, indo aqui para entre o Triângulo Mineiro e o norte de São Paulo, tem algumas áreas de chuva e trovada, entre a região de Frutal, indo para São José do Rio Preto. Nessa área aqui tem alguns pontos de chuva e trovada nesse momento. Teve alguma coisinha aqui perto de Uberaba. Vamos diminuir um pouquinho aqui o mapa. A gente vê também alguma coisinha aqui a nordeste de Pato de Minas e principalmente aqui, ó, entre o extremo oeste e noroeste de Minas, Brasília, Anápolis, Goiânia. Deu até uma trovada forte agora no final da tarde na região de Goiânia com algum transtorno. Então essa região aqui está tendo alguma chuva e trovada mais forte. Isso são dados reais. Aqui a gente tem agora na direção aqui de Manaus, onde está tendo bastante chuva, aqui na parte centro-norte de Roraima, região de Santarém, algumas áreas aqui entre Manaus e o centro do Amazonas, e aqui no extremo oeste do Amazonas e Rio Branco. Coisinha pouca aqui, próximo a Porto Velho. Então vamos agora à previsão propriamente dita. Então, de hoje para amanhã, está indicando o quê? Continuam as pancadas de chuvas mais fortes aqui na parte norte do Brasil, que fica no hemisfério norte, Amapá, norte do Pará, Roraima, norte do Amazonas, toda essa região aqui com pancadas de chuva e trovada, seja agora ou decorrer dessa terça-feira. Pode ter até algum temporal isolado nessa área. Aqui nessa parte oeste do Acre e o Amazonas, entre o Acre e o Amazonas, tem chuva agora de noite e tudo indica que amanhã vai ter uma condição maior de tempo assim mais seco na área. Pouco ou nenhuma chuva em Rondônia, bem isolada. Na região aqui do Mato Grosso, se concentra mais na metade sul, não bem na metade sul, porque não pega aqui na divisa com o Mato Grosso do Sul. No centro-sul do estado, algumas áreas de chuva e trovada, tanto agora quanto decorrer dessa terça-feira. Pouca coisa aqui no norte do estado. O Pará, mais na parte norte e oeste, e grande parte do Pará são pancadas bem isoladas de chuva ou trovada na região. O Amapá tem bastante chuva, principalmente na parte norte e litoral norte do Amapá, alguns temporais isolados. Aqui na região de Tocantins, mais próximo ao Pará e Mato Grosso, mas boa parte do Tocantins é muito mais nuvens do que chuva. Todos esses tons de verde claro, é muito mais nebulosidade do que chuva, ou chuva muito isolada. Maior condição realmente de chuva é do azul em direção ao vermelho. Mantém algumas pancadas agora também aqui na região do Goiás, já tivemos agora de tarde, bem isolada, e amanhã também, entre hoje à noite e decorrer da terça-feira. Infelizmente, pouco ou nenhuma chuva no Mato Grosso do Sul, talvez alguma coisinha aqui na divisa com Goiás, Mato Grosso e fronteira com a Bolívia.
Aqui no Triângulo Mineiro também alguma pancada isolada, seja agora à noite ou decorrer da manhã, assim como a metade oeste de Minas, nessas áreas de cinza, nada de chuva. Aqui na região do Espírito Santo também, mais nuvens do que chuva. E aqui na região do centro-oeste e oeste do Paraguai e norte do Paraguai, algumas pancadas de chuva e trovada. Assim como a Bolívia, Peru, o Equador, Colômbia e os países aqui de fronteira com o norte do Brasil terão condição maiores de chuva isolada na região. Para o pessoal do milho safrinha, essa chuva aqui é muito bem-vinda. A situação está crítica aqui no Mato Grosso do Sul, aqui no Paraná e oeste de São Paulo. Toda essa área aqui de São Paulo é muito mais nebulosidade do que chuva. Tem áreas aqui do milho safrinha no Mato Grosso do Sul e Paraná que já não enxergam a cor de uma boa chuva há mais de 30 dias. E a situação não está muito boa. Aqui no norte do Mato Grosso também é importante que essas pancadas não sejam tão isoladas. Ajuda para quem precisa trabalhar ao ar livre em qualquer atividade que seja necessário tempo seco nessas áreas aqui de tom verde, onde a chuva é mais irregular. Nessas áreas de tom mais escuro aqui, mais puxando do azul para o vermelho, atrapalha um pouco mais. No decorrer de amanhã também, aqui na parte de Minas, tu vê aqui alguma chuva no Triângulo Mineiro, próximo, quando começa o Triângulo Mineiro, extremo norte de São Paulo, pode ser tanto agora quanto amanhã. Aqui no interior paulista, chuvas bem isoladas, assim como no litoral do São Paulo, Rio de Janeiro como um todo, serão pancadas bem isoladas de chuva, podendo passar sem chuva na maior parte dessa região. Espírito Santo, a mesma coisa, pancadas isoladas, assim como boa parte de Minas. BH, pouco ou nenhuma chuva, Rio de Janeiro, pancadas isoladas, Vitória também, e a mesma coisa na Grande São Paulo. De hoje até quinta-feira, aumenta a área de chuva aqui no centro-sul do Amazonas, aumenta a condição de chuva aqui no Acre, no Rondônia um pouco, melhora a chuva aqui em todo o centro-sul do Mato Grosso até o norte, ou seja, no Mato Grosso como um todo, dá uma melhorada a chuva nessa quarta e quinta-feira, pancadas que podem vir tanto de manhã quanto principalmente à tarde e noite, atrapalha, né? Quem tem aí alguma situação vamos dizer assim, que precisa fazer algum tratamento, alguma coisa nesse sentido, atrapalha bastante. Mas é bem-vindo, porque aqui está precisando de chuva e principalmente aqui no norte. Pouca ou nenhuma chuva aqui no Tocantins, mais na parte oeste. Melhora a chuva também aqui em Goiás, pode ter algumas pancadas fortes para os produtores aí na parte, principalmente entre quarta e quinta-feira. Não dá para descartar algumas pancadas fortes nesse sentido. Então nós vamos ter no Mato Grosso do Sul praticamente pouco ou nenhuma chuva, podendo passar em branco nesse sentido, ou se estiver bem isolada. Mantém as condições de instabilidade nos países vizinhos, principalmente aqui mais ao norte, Bolívia, Colômbia com pancadas de chuva forte na Venezuela, nas Guianas e no Suriname, no Amapá, região da Foz do Amazonas. Melhora a chuva, que aumenta a chuva no norte do Pará, na metade norte do Amazonas. Manaus também, inclusive, está indicando aí boas cheias em toda essa bacia aqui da Amazônia. Melhora a chuva aqui, volta a ter pancadas de chuva aqui na parte centro-sul do Pará. Continua com pouca chuva aqui na direção do Nordeste. Goiás, então, melhora um pouco mais no Triângulo Mineiro, seja de hoje para amanhã ou quarta e quinta. Aumenta a chuva aqui no Espírito Santo. São Paulo continua ruim e muito pouca chuva aqui na área do Mato Grosso do Sul. Mas na parte norte, mesmo assim, de maneira bem isolada. Um pouquinho melhor na divisa com Mato Grosso e Goiás. O centro-sul aqui do Mato Grosso do Sul realmente continua muito ruim em termos de chuva. Assim como o interior de São Paulo, Paraná. No Paraguai aumenta um pouquinho aqui no norte, mas continua com pouca chuva na metade sul. A Bolívia tem boa chuva, a costa pacífica, como sempre, pouco ou nenhuma, e aqui em cima da cordilheira, no Peru, no Equador e também na Colômbia, bastante chuva. Aqui no Rio, no sudeste, né, aumenta a condição de chuva na quarta e quinta, provavelmente aqui entre quarta para quinta-feira pode até chover forte entre a região da Grande Vitória em direção à divisa com o Rio de Janeiro.
Aqui no Rio, na parte norte do Rio, algumas pancadas boas de chuva. Na capital, chuvas irregulares, podendo até passar 100 nessa terça e quarta, e mais na quinta e sexta. Aqui na parte oeste do Rio também, alguma coisinha. No litoral de São Paulo, algumas pancadas isoladas aqui no centro-norte de São Paulo e aqui na região do Triângulo Mineiro. Então, de maneira geral, nessa área aqui, são chuvas bem irregulares. Na área aqui de BH, nós teremos aí condições de pancadas também bem irregulares de chuva, assim como na região da Grande Rio e da Grande São Paulo. Aqui nos próximos 10 dias, o acumulado de chuva é bem significativo em todo o norte do país, avança até aqui em direção ao nordeste, melhora um pouco no norte de Tocantins, oeste de Tocantins, pouca chuva na metade oeste em direção à Bahia. Aqui no Goiás também, uma boa parte dessa chuva deve vir nessa semana. Na semana que vem, talvez dê uma pequena secada aqui em Goiás. Mato Grosso dá uma boa melhorada a chuva, Mato Grosso, Rondônia, Acre, todos os países vizinhos aqui vão ter pancadas boas de chuva nos próximos 10 dias, bastante chuva na parte do Brasil, no hemisfério norte, Amapá, norte do Pará, Roraima e norte do Amazonas, e além do sul da Venezuela, o Suriname e as Guianas. Nessa região aqui pode chover bem nos próximos dias. Estação chuvosa que praticamente não abandonou, está começando mais cedo agora aqui no hemisfério norte, que fica a parte do Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul, muito pouca chuva nos próximos 10, 15 dias. Interior de São Paulo, Paraná também. Um pouquinho melhor aqui nessa parte centro-oeste e norte do Paraguai. A Bolívia tem boa quantidade de chuva, principalmente a metade norte do país. Todo o Peru e a costa pacífica praticamente nada. Aqui o extremo norte da Argentina também, bom volume de chuva. E chove bem aqui entre o Espírito Santo, Rio e litoral de São Paulo, que a gente vai ver agora. Aqui a gente vê certinho, ó, um bom volume de chuva nessa faixa. Essa área aqui do Rio provavelmente deve ser lá pelo dia 12, 14 de abril, alguma condição de chuva forte nesse período. Então, entre o finalzinho da primeira quinzena, teremos alguma chance de algum episódio de chuva mais forte entre o sul do Espírito Santo, o Rio, a parte sul de Minas, litoral de São Paulo e só. No restante, a chuva vem um pouco antes. Aqui a anomalia dos 15 dias. Mudou. Antes estava dando abaixo do normal aqui nessa área do Mato Grosso, agora voltou a colocar acima. Reduz a chuva do sul do Mato Grosso, continua ruim o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, boa parte de Minas, Paraná, boa parte do Paraguai. Bom em boa parte da Bolívia, o sul do Peru, daqui para cá fica abaixo do normal, reduz a chuva aqui nessa região da Amazônia, do norte do país, começa a reduzir a chuva aqui também no centro-sul do Tocantins e ainda tem uma chuva boa aqui na parte norte. Daqui do litoral norte do Pará em direção ao Ceará, a chuva fica abaixo da média, mas tem chuva. E na parte norte do país, a chuva fica acima do normal e bem acima. Mas o que dá uma situação boa para a safrinha do Mato Grosso é esse mês de abril. De repente, essa situação que está apontando aqui entre Goiás e Mato Grosso pode dar uma boa ajuda na safrinha de milho, porque quando chegar o mês de maio, a chuva dá uma reduzida. E aqui, nessa parte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo, Paraná e Paraguai, a situação está bem complicada em termos de milho safrinha. As pastagens aqui também vão começar a perder qualidade, já de agora, de abril para frente. Aqui vai demorar um pouquinho mais. Aqui talvez ajude a reduzir a fase inicial das queimadas, mas aqui o sul do Mato Grosso, a região do Pantanal, o Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo, Paraná, Paraguai, já tem que se preocupar bastante com as queimadas que logo vão começar a ser o destaque na nossa mídia. Assim como essa região aqui da parte oeste da Amazônia. Para os próximos 46 dias, dá para ver que pelo menos até o início de maio, parece que deu uma revertida. Até a região aqui de todo o leste, centro-norte e leste do Mato Grosso está indicando a chuva. Talvez essa chuva consiga avançar até o comecinho de maio. Se isso acontecer, o milho safrinha aqui está quase garantido. Preocupa essa parte sul do Mato Grosso, pegando a região da capital, talvez aqui uma transição entre primavera do leste para o norte melhor, primavera do leste para o sul não tão. Aqui na região do sul de Goiás, Mato Grosso do Sul ruim, São Paulo ruim, Triângulo Mineiro ruim, Paraná
e Paraguai. Essa região aqui preocupa bastante essa parte do milho safrinha em função de chuva muito irregular e abaixo do normal. Aqui nessa área em azul, entre o Peru e a Colômbia e a Bolívia, a situação de chuva fica boa, acima da média, assim como a região do Chaco paraguaio, mas a área de produção do Paraguai também fica ruim nesse sentido. Aqui no norte do país, a chuva continua indicando acima do normal. Isso pode ocasionar transtorno nas rodovias, na infraestrutura básica e também na elevação do nível dos rios, que acabam desembocando aqui para a parte, vamos dizer assim, a parte norte da bacia amazônica vai desaguar toda aqui no rio Amazonas, indo lá para Foz depois. A região de Minas, a parte centro, sul e oeste de Minas fica abaixo do normal e essa área aqui fica acima da média. Tem um detalhe, é acima da média, mas os valores aqui são poucos. São coisa de 50, de 40, 90, 100 milímetros. Então, se fica acima da média, não é muita chuva. Mas qualquer chuva vindo a partir de final de abril, maio para frente, é bem-vindo. Por quê? É quando começa a estiagem. Final de abril, início de maio para frente. O Espírito Santo também acima e melhor ainda aqui no Nordeste, que depois a gente vai comentar. O Tocantins também é acima da média, mas é uma época que chove pouco. Assim como essa região aqui de Goiás. Isso pode trazer uma economia para os produtores em relação aos pivôs. De repente eles conseguem economizar um pouco no milho irrigado ou nas lavouras irrigadas. Em termos de temperatura, novamente, na parte de Minas, região serrana do Espírito Santo, do Rio do Espírito Santo, aqui em direção São Paulo, Paraná, toda essa faixa aqui tem um amanhecer mais frio. Grande área aqui que a gente vê no mapa, pegando toda essa região aqui que pega uma parte do Nordeste, boa parte do Centro-Oeste, aqui os países vizinhos da gente, na parte baixa, toda essa região aqui é aquela madrugada abafada normal, de 20 a 25 graus de mínima. Quente aqui nessa parte oeste do centro-oeste do Mato Grosso do Sul, inclusive Campo Grande com 20, 22, 23 de mínima. Aqui nessa região pode ter mínimas de 24, 26. Um pouquinho mais fresquinho aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul e toda essa região aqui onde o amanhecer fica entre 10 e 15 graus nas áreas mais claras e entre 15 e 19 em boa parte. Aqui a gente vê o detalhe maior, aqui ó, toda essa parte centro-sul de Minas Gerais, pegando de BH em direção à divisa com o Rio São Paulo, essa região aqui entre 10 e 15 graus de mínima, sendo que aqui nas áreas da Mantiqueira pode ter pontuais abaixo de 5. Quem sabe alguma geadinha leve ali na região de Delfim Moreira, a mais de 1.700 metros de altitude. Aqui na região serrana do Espírito Santo também, entre 12 e 15 graus. Vitória em torno de 18, 21. Rio de Janeiro, 19, 21 graus, 22 no centro. São Paulo, entre 14 e 17. 14 nos arredores da cidade, 17 e 18 no centro da cidade. Toda essa faixa aqui de São Paulo, entre 15 e 19 graus. Mas principalmente aqui tudo fresquinho. Isso aí se mantém também na quarta e quinta-feira. As máximas ficam comportadas só nessas faixas mais escuras aqui do mapa, que passa dos 33, 35 graus. De todo o centro-oeste, sudeste e vamos assim, norte do país, o estado que deve ter as temperaturas mais altas dessas regiões que a gente está falando é aqui o noroeste e norte do Mato Grosso do Sul e divisa com o Mato Grosso. Nessa região aqui pode chegar de 34 a 36 graus. Aqui na região de Manaus não passa muito de 29, 32, Belém também 30, 32, aqui na região de Rio Branco 30, Porto Velho também em torno de 30, um pouquinho mais, Cuiabá 31, 33 graus, talvez até 34, Palmas em torno de 30 e 32 graus, Goiânia não chega a 30, Brasília também não, Campo Grande 33, 35 graus, São Paulo, a gente vai ver agora São Paulo e BH, aqui a gente vê São Paulo em torno de 24 a 27 graus, Rio de Janeiro 27 a 30, mais para 27, 29, BH 26, 28, Vitória 28, 30, enfim, temperaturas comportadas. Nessas manchas azuis do mapa, as máximas não passam muito de 24, 25. Nessas áreas um pouquinho mais escuras, que é alaranjado, puxando para um vermelho, aqui as máximas podem chegar perto ou um pouquinho acima de 30. Não muda muito na quarta e quinta-feira. Aqui, para os próximos 10 dias,
Onde chove muito, fica abaixo do normal a temperatura. Na maior parte, fica aquela oscilação. Algumas áreas acima da média, outras abaixo da média. Principalmente aqui onde vai ter mais chuva, fica mais fresquinho, além do ar frio vindo do oceano. Aqui fica mais quente, onde chove menos. Aqui também, onde tem maior cobertura de nuvens. E nos próximos 46 dias, está indicando temperaturas em torno ou acima da média nessa grande área aqui do país. Nessa área aqui entre Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, fica de normal acima da média. Principalmente essa área aqui de Goiás, Triângulo Mineiro e norte de São Paulo. Não é que não vai ter frio, provavelmente vamos ter a entrada de uma massa de ar frio entre o dia 12 e 15 de abril, outra no final de abril, início de maio. Então nós vamos ter aquela situação de outono, ora lá em cima, ora lá embaixo. Como essa região aqui está mais próxima do Equador, claro que o predomínio maior vai ser de temperaturas altas, mas vai ter algumas entradas de frio em abril e maio que vão chamar atenção, alguma friagem nessa região aqui. No Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, já começa a ameaçar alguma chance de geada entre maio e junho. Mas nas outras áreas é só friagem. No sul de Minas é normal ter geada já de final de abril para frente, nas áreas de montanha. No Espírito Santo e Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, fica de normal a um pouco mais frio. As massas de ar frio vão entrar com mais frequência nessa região aqui do sudeste. O interior de São Paulo, eventualmente, vai ter alguma queda brusca de temperatura. Novamente, pessoal do vestuário, a preocupação quase que 80% não é nem com o clima, é a economia. Como a economia está muito parada, o pessoal tem que ter muita cautela na fabricação de roupa ou na venda, agora mais na venda, né, que fabricar já foi feito, mas na venda de roupa de inverno, que realmente a economia não está ajudando nem um pouco. Na agricultura, a preocupação aqui do milho safrinha, primeiro é a chuva, que está muito ruim no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Paraguai. Deu uma melhorada aqui, uma luz melhor no túnel aqui no Mato Grosso, parte de Goiás, com chuvas um pouco melhores entre abril e parte de maio. Aqui no extremo sul do Mato Grosso, Cuiabá, pode ter uma ou outra friagem em abril e principalmente em maio. E nessa região aqui no centro-sul do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Paraná e Paraguai, algum risco de geada na fase final do milho safrinha, entre final de maio, junho e começo de julho. Então agradecer ao pessoal, lembrando sempre de manterem as campanhas de ajuda às famílias em termos de cesta básica, de repente até ajudar em contas de água e luz, enfim, não se esqueçam de manter, porque a pandemia vai longe ainda. Esse ano é mais um ano difícil para muitas famílias, então não custa ajudar o pessoal, principalmente com cesta básica, para quem não tem nem o que comer. Não é só agora na Páscoa, é ao longo de todo o ano. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Peter Scholl e Ronaldo Coutinho, compartilhar nas redes sociais, no WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, e recomendar para os amigos, para o pessoal que tem agropecuária, cooperativas, enfim, aproveitar as informações. O único custo é a inscrição e a visualização, ou seja, é de graça. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na quinta-feira.